A reportagem do Jornal Globo informa que o senador Magno Malta afirmou, por meio de sua assessoria, que não será vice da chapa de Jair Bolsonaro. O parlamentar capixaba decidiu que vai disputar a reeleição ao Senado. Ele não deu detalhes sobre o motivo de não aceitar o convite. Integrantes ouvidos do PR, que foram ouvidos pelo jornal, confirmam que Malta já negou ao partido a possibilidade de ser vice do deputado. Apesar disso, dizem que um grupo que apoia Bolsonaro ainda trabalha para convencê-lo. Eu lembro aqui que quem estava acompanhando o jogo entre Croácia e Inglaterra na Jovem Pan AM agora passa a curtir com a gente o 3 em 1, acompanharam a vitória aí por 2-1 da Inglaterra, da Croácia sobre a Inglaterra, vitória na prorrogação, a final da Copa então definida. França e Croácia no domingo. Mas falando sobre essa possível aliança aí entre Bolsonaro e Magno Malta, Andreasa, começa esse tema com você. Essa negociação já vinha há muito tempo com o PR e Valdemar Costa Neto, com o que ele chamava de Aliança dos Sonhos, né? Bolsonaro batizava isso de Aliança dos Sonhos. Quer falar, Vera? Só pra gente pontuar melhor, essa notícia realmente saiu, mas o Magno Malta depois negou que tenha já declinado desse convite e disse que ainda não tem essa decisão e, portanto, isso ainda está em aberto. É uma negociação complexa, porque ele tem uma reeleição muito fácil para o Senado, mas não está ainda definido, está em aberto. Tá certo. E caso ela se confirme uma derrota pro Bolsonaro, caso ela não se confirme, né? Caso ela não venha acontecer, ele que vinha se gabando tanto dessa possível união com o PR, seria uma derrota para Bolsonaro? Derrota. A aliança pode ainda sair, mas aí não é o vice que ele fala do sonho, o noivo, ele até brinca. O flerto é com o Magno Malta e não com o PR. Quem eu pedi em casamento foi o Magno Malta e não o PR. Fica um discurso capenga. Nesse caso, embora para ele ainda interesse o tempo de TV do PR, uma certa capilaridade, alguma musculatura político-eleitoral para sua candidatura. Mas aí ele vai padecer do discurso. Então não era só o Magno Malta, não era porque vocês pensam parecido na questão dos costumes, você queria mesmo, era o velho e bom PR do Valdemar Costa Neto. Aí ele vai ser mais exposto às contradições inerentes a essa aliança. É uma aliança que não dialoga com o discurso moralista do Bolsonaro, de ética na política, de combate à corrupção. O PR é um dos partidos mais enfronhados em corrupção do país. Esteve na gênese do mensalão, Valdemar Costa Neto recebeu dinheiro em quarto de hotel lá do Delúbio, negociou para que o PT bancasse a campanha deles, candidatos do PR. Depois esteve em outros escândalos aí, né, depois disso. Então, para o Bolsonaro, isso já era tóxico. Se não é para ter o Magno Malta, que fala na linha dos costumes e da segurança, uma fala muito parecida com a dele, aí complica. Mas ainda não está totalmente descartado. E aí, Marcelo Madureira, como é que você está vendo essa aproximação entre PR e Bolsonaro, esse vai não vai? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente já tinha discutido isso semana passada, talvez a candidatura do Jair Bolsonaro tenha muito mais a perder do que a ganhar ao se aliar com um partido que tem, né, como grande líder o Valdemar Costa Neto. Já foi dito aqui, né? E é curioso, né, ele sublinhar o fato de que que o candidato a namorado, o noivo dele, é o senador Magno Malta. Mas para comprar o Magno Malta tem que levar também de lambuja o PR, o Valdemar Costa Neto e toda a sua grey, né, toda a sua quadrilha. E é óbvio que nesse namoro com o Magno Malta, com o PR, tá na cara que existe o interesse de ampliar a exposição da candidatura do Bolsonaro com um tempo de televisão. O que eu vejo é o outro lado. O Magno Malta deve estar analisando, pensando muito bem, que pelas características da candidatura do Bolsonaro, o que ele teria a ganhar? O que ele teria a ganhar a imagem dele dentro da política, do campo político? Porque o Bolsonaro, eu acredito, ao longo da campanha, ele vai radicalizar o discurso dele. Ele vai ficar com um perfil bastante característico, que eu não sei se é o que interessa muito ao Magno Malta. E, por outro lado, a probabilidade na minha opinião, é claro, do Jair Bolsonaro perder no segundo turno é grande. E o Magno Malta, né, como vice de chapa, ficaria sem mandato. Ao passo que ele, com todos os seus defeitos, com todas as suas características e qualidades, ele perde
ele ganha fácil, quer dizer, ele se elege fácil senador lá pelo Espírito Santo. Passo para você, Andreasa. Tem três coisas aí. O primeiro é um aspecto de percepção do eleitorado. A Vera falou sobre isso. A presença do Magno Malta como vice nessa chapa serve de biombo para tapar o PR por trás, né? O partido mensaleiro, chamemos assim. A presença do Magno Malta disfarça a parceria que a rigor é feita com Valdemar da Costa Neto, notório mensaleiro. A ausência do Magno Malta nos leva a um outro aspecto que é factual. Na prática, o tempo de TV e a capilaridade que o PR oferece vale a pena para o Bolsonaro mesmo assim. Pensando do ponto de vista político-eleitoral. Mesmo com um desgaste que terá de ser trabalhado por Bolsonaro em campanha, mesmo com um desgaste dessa associação, aquilo que de política tradicional a parceria com o PR oferece pode ser decisivo. Pode dar um novo grau para o Bolsonaro, um grau que ele não teria, daí porque ele desfazia, esculhambava a política tradicional, subestimava o tempo de televisão, o fato de ter ou não ter prefeitos e vereadores, capilaridade mesmo. O cara não tem, desfaz. Quando surge uma perspectiva, é óbvio que ele sabe que quer que sua candidatura mude de grau. Então, vale a pena lutar pela candidatura, pelo apoio do PR, mesmo sem o Magno Malta. E vai ter que encarar isso do ponto de vista do discurso. Outro aspecto importante é o seguinte: não sei se o Magno Malta agrega algo como vice do Bolsonaro. Eu acho que são muito parecidos. Eu acho que o voto do Magno Malta é um voto que o Bolsonaro já tem ou já teria. Talvez a ausência do Magno Malta, se confirmar, seja, do ponto de vista político-eleitoral, bom para o Jair Bolsonaro, que encontre, já que o PR vem junto, se for essa parceria mesmo, e ao ônus e ao bônus, que encontre alguém, de repente uma mulher no PR, que possa agregar algo. Porque o Magno Malta eu acho mais do mesmo.